Imagine a hipótese de uma condenação penal, na qual houve majoração da pena base com a aplicação de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vamos supor a culpabilidade, conduta social e também maus antecedentes. Seria possível que, num recurso exclusivo da defesa, em que há o afastamento de apenas uma dessas circunstâncias judiciais pelo tribunal, a pena base ainda ficar no mesmo valor fixado na sentença, ou haveria uma obrigatoriedade do tribunal, ao afastar uma das circunstâncias valoradas negativamente pela sentença, reduzir a pena base fixada na sentença. Essa foi a questão enfrentada pelo STJ no tema de número 1214, então fica até o final do vídeo para você compreender tudo o que foi discutido. No caso, se discute a aplicação do princípio do ne reformatio impejus, ou de vedação de reforma em prejuízo à defesa, ou ainda, como alguns chamam, do efeito prodrômico de recurso da defesa, que, na forma do artigo 617 do CPP, dispõe que o tribunal, em caso de recurso exclusivo da defesa, não pode agravar a pena, ou seja, em nenhuma circunstância, se apenas a defesa recorreu, a pena poderá ser majorada, portanto, poderá ser aplicada uma conclusão desfavorável à defesa. E esse chamado efeito prodrômico do recurso da defesa implica tanto numa vedação de impacto negativo no aspecto quantitativo quanto qualitativo em relação ao recurso da defesa. Então, por exemplo, ainda que a pena base não seja alterada, por exemplo, não pode ser mudada, não pode ser alterado o regime inicial do cumprimento de pena em desfavor da defesa, se apenas ela recorreu da sentença. Por isso mesmo que o STF, já na súmula 160, uma súmula bem antiga, já tinha sedimentado o entendimento de que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, diante desse cenário, o STJ concluiu que a regra geral, naquela hipótese que eu falei lá no início, de ter mais de uma circunstância judicial desfavorável e haver o afastamento de uma delas, a regra é a obrigatoriedade de o tribunal reduzir a pena base fixada. Então, deveria haver uma redução proporcional. Se há mais de uma circunstância judicial desfavorável e as três impactaram em majoração da pena, vai fazer um cálculo para se estimar quanto que cada uma dessas circunstâncias impactou em majoração e aí, retirada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, naturalmente a pena será reduzida. Mas essa regra geral comporta exceções. A primeira é a de correção da classificação das circunstâncias judiciais e a segunda é um de reforço na fundamentação. Vamos passar aqui ao primeiro caso, que é o de correção da classificação, que é, então no caso que eu falei lá, tinha três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vamos supor que uma fosse a personalidade do acusado, a segunda seria a conduta social e a terceira seria a culpabilidade. Então vamos supor que o tribunal viesse afastar, por exemplo, a conduta social como circunstância desfavorável. Mas aí o tribunal poderia dizer o seguinte: olha, na verdade, foram consideradas condenações com trânsito em julgado na personalidade do acusado. E isso deveria ser considerado, na verdade, como maus antecedentes. E vamos supor que essa pessoa tinha 5 condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos. Fosse com menos de 5 anos da data do fato, seria caso de reincidência, né, que aí é um agravante. Mas vamos supor que ele tinha 5 condenações com mais de 5 anos. E aí o tribunal poderia dizer, olha, nesse caso aqui, pela quantidade de condenações, caberia aqui uma majoração maior pelos maus antecedentes, no lugar de ser considerado como personalidade ou mesmo como conduta social, se fosse esse o caso. E aí, por essa maior majoração quanto aos maus antecedentes, poderia acontecer que, mesmo na eventualidade de ser afastada uma das circunstâncias judiciais, por exemplo, a personalidade ou a conduta social, ainda assim mantivesse a pena no mesmo patamar fixado na sentença.
E a segunda exceção, como eu já mencionei, é o do reforço da fundamentação. E eu vou pegar um exemplo semelhante. A pessoa tinha 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi excluída uma delas, e sendo que uma delas, das que já estavam na sentença, era o do maus antecedentes, e a pessoa tinha múltiplas condenações, e ainda assim o tribunal percebeu que caberia um maior peso nessa condenação pela quantidade de condenações. Então, o tribunal poderia, mesmo afastando, por exemplo, a personalidade, a conduta social ou a culpabilidade, qualquer das outras circunstâncias judiciais, poderia aumentar o peso de uma delas nesse caso, por exemplo, os maus antecedentes, e aí, aumentando o peso da outra circunstância judicial, manteria a pena no mesmo patamar. Então, essas exceções aqui, a gente tem que ver, então, que tem alguns limites para a aplicação. Primeiro, em nenhum caso cabe majoração da pena. Então, no máximo, vai manter a pena fixada anteriormente. Outro limite, não pode o tribunal, ao fazer isso, considerar fundamentos inéditos, ou seja, ele precisa se ater àqueles fatos que já foram considerados na sentença condenatória. Então, ele não pode valorar negativamente fatos que não foram objeto da sentença condenatória. E para que isso aconteça, é preciso uma fundamentação concreta. E antes de eu passar aqui para a análise do caso concreto enfrentado pelo STJ, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no botão de curtir, ativem as notificações, o canal ainda está em crescimento, então é improvável que você receba comunicações dos novos vídeos. E também coloquem nos comentários o que estão achando dos vídeos, se há alguma matéria que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Enfim, é importante saber qual é a opinião de vocês sobre os conteúdos que estão sendo produzidos. E no caso concreto, o STJ decidiu pela redução proporcional. Então, não era um caso em que cabiam algumas daquelas exceções que eu falei anteriormente, porque, no caso, se tratava de um condenado a 3 anos de reclusão pelo crime de furto qualificado, com valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais, que no caso eram a culpabilidade, antecedência e conduta social. Houve um recurso exclusivo da defesa que afastou a conduta social, mas não reduziu proporcionalmente a pena e também não justificou isso. Então, o STJ entendeu que era caso de reduzir a pena e a reduziu para 2 anos e 8 meses de reclusão, mantendo, no entanto, o regime inicial fechado da condenação. E a tese fixada foi redigida nos seguintes termos: é obrigatória a redução proporcional da pena base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar a circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. E a tese prossegue dizendo que, todavia, não implica reformácio impégios a mera classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. Portanto, como eu disse, o STJ trouxe essas 2 exceções aqui, permitindo que o tribunal mantenha a pena já fixada na sentença, mesmo que afastada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. E eu fico por aqui, mais uma vez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!